Agora, Thaline, para entrevistar ele que já foi secretário de Planejamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, do governo Ieda, também presidente do Banrisul, atuou no Tesouro, e para falar sobre a reforma tributária, tanto que o governador, não é mesmo, Thaline, está peregrinando, né, para convencer prefeitos, lideranças empresariais, a comunidade do interior do estado e, sobretudo, também um convencimento junto à Assembleia Legislativa para viabilizar a reforma tributária. Nós que já tivemos aí a reforma da Previdência, a reforma administrativa, até o Rio Grande do Sul sendo um exemplo para outros estados, como Minas Gerais. Por gentileza, Thaline Opitz, faça as honras da casa aqui do Esfera Pública. Boa tarde, Matheus Bandeira. Eu gostaria justamente de começar perguntando, com a tua experiência, com todo o teu currículo que o Voltaire já mencionou, qual é a avaliação, Matheus, em relação aos projetos que integram a reforma tributária? São 3. E um deles, o 184, especialmente, enfrenta muitas resistências, inclusive de partidos da base aliada do governo. A interpretação, a avaliação é que a compensação chamada pelo Executivo, na prática, significa simplesmente aumento de tributos. Boa tarde. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Voltaire. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes do Esfera Pública. Sempre um prazer voltar a falar nesse programa. Vocês têm dado o exemplo, promovendo um amplo debate e ouvindo vozes dissonantes, as vozes do governo, em relação a esse conjunto de propostas que foram encaminhadas à Assembleia Legislativa. Então, parabenizo vocês pelo trabalho, tenham acompanhado aqui os debates da Rádio Guaíba, especialmente da Esfera Pública. Bom, eu tenho assistido também às manifestações de vários deputados, manifestações contrárias a esses projetos, especialmente ao 184, né? 185, 186, trazem algumas melhorias, sim, é verdade, trazem algumas simplificações, sim, atendem a reivindicações de alguns setores, em parte sim, mas que dependem algumas de aprovação depois do CONFAS, ou outras que já são tendências judiciais, não é? Porque existe uma discussão sobre a inconstitucionalidade do imposto de fronteira, que corre no STF, já tem 4 votos pela inconstitucionalidade, portanto, isso deve acontecer. Mas eu tenho acompanhado, assim, com satisfação a manifestação contrária, pela sensibilidade que os deputados, mesmo da base, têm tido com relação a esse tema, porque de fato o projeto 184, não há outra forma de qualificá-lo, o que ele representa é aumento de impostos, né? É óbvio que no conjunto essas propostas estão embaladas por uma forte dose de maquiagem, de publicidade, de propaganda, para chamar de reforma, mas não é reforma, né? Todos lembram aqui, eu gosto de ser muito franco, tá? Eu não sou filiado a partido político nenhum hoje, eu fui candidato em 2018, todos sabem, e por conta disso eu me aprofundei nos temas das finanças públicas e especialmente no tema deste aumento extraordinário que vigorava entre 2017 e 2018, não é? Porque ele foi tema central do debate, né? O Estado vive um drama fiscal há muito tempo, o que fazer na sequência com relação aos impostos que estão vigorando com alíquotas temporariamente majoradas, 25% para 30% no ICMS de energia, telecomunicações, e combustíveis e a alíquota geral 17 para 18. O governo já reconheceu, quando ele diz que se esta proposta de reforma, ele chama de reforma, não for aprovada, será necessário pedir a prorrogação, mais uma vez, das alíquotas que estão elevadas extraordinariamente. Então ele já reconheceu que a essência dessa proposta não é a simplificação do sistema tributário, não é a melhoria do ambiente econômico, não é nada disso, não é melhorar a competitividade da economia gaúcha. A essência é manter o nível de arrecadação, manter a carga tributária onde está. E ela está majorada temporariamente, extraordinariamente, todos sabem. E durante a campanha, o governador disse textualmente, está gravado, está em entrevistas que foram publicadas em diversos jornais aqui do Rio Grande do Sul, está em entrevistas de vídeo, ele dizia que dinheiro há, o que precisa é melhorar a gestão do fluxo de caixa, e para isso basta tirar a bunda da cadeira. Eu não corro o risco de ser percebido como grosseiro aqui pelos ouvintes, porque todos lembram dessa frase que o governador usou em debate com o ex-governador Sartori. Basta tirar a bunda da cadeira. Portanto, parece que o governador Eduardo não tirou a bunda da cadeira, né, ou não melhorou a gestão do fluxo de caixa. Porque os 2 anos que ele dizia que eram necessários
de prorrogação dessas alíquotas, para que ele pudesse promover reformas estruturais e acelerar as privatizações para as quais ele já tem autorização da Assembleia, não foram suficientes. Ele não conseguiu aderir ao regime de recuperação fiscal, ele não conseguiu vender nenhuma das empresas gaúchas. Aliás, no caso da CE é emblemático, porque a CE tem 4 bilhões de reais em dívidas de ICMS. Parte desses 4 bilhões pertence aos municípios, inclusive, né? E está lá, não foi publicado ainda, a modelagem não foi publicada, o edital não está na rua, a companhia não foi vendida. Enquanto isso, a CE continua cobrando contas de energia e não pagando o ICMS, ela é um devedor contumaz. Então, o que me espanta em relação a tudo isso, porque de fato é aumento de impostos, o governador está propondo, mas o que me espanta além do fato de que é inoportuno fazer discussão agora, seja porque a reforma tributária mais ampla está sendo discutida no Congresso Nacional, seja porque a gente vive ainda os efeitos de uma pandemia ou os efeitos das respostas dadas pelo governo aqui a essa pandemia, né, que derrubaram a economia gaúcha, destruíram empresas e empregos. Né. Apesar de tudo isso, e por conta disso, o ambiente não é oportuno para se discutir, mas inclusive porque a Assembleia não consegue fazer um debate amplo com a sociedade, aberto, ela não tem sessões presenciais, né? A sociedade civil organizada não pode participar desse debate. Isso só está acontecendo porque vocês estão oportunizando esse espaço, vocês, as rádios, né? Uma boa parcela aí da grande mídia gaúcha. Né? Agora, o que ele está propondo, é isso que me espanta, é muito injusto, é muito regressivo, é muito cruel com a população mais pobre. Porque para compensar essa perda de receita, digamos, ele está propondo majorar a cesta básica de alimentos, que era desonerada, está propondo elevar o ICMS de itens como o gás de cozinha, acho que hoje é tributado a 6,4%, se não me engano. Agora, o retorno do ICMS, Matheus, desculpa te interromper, mas só para a gente não perder essa linha de raciocínio. A proposta que consta no projeto de retorno do ICMS para famílias mais vulneráveis, na prática, não é viável na tua avaliação? Na minha avaliação, não é viável e isso nunca aconteceu. Primeiro, porque estruturar o retorno, a devolução de parte do imposto para essa população não é algo simples, é algo complexo, cuja complexidade pode custar mais do que o próprio benefício do retorno. Né? E segundo, porque o governo nunca fez isso, o governo acabou de aprovar na Assembleia Legislativa, né, a utilização de recursos de um fundo previdenciário que foi construído lá atrás com o propósito de diminuir o risco lá na frente, na aposentadoria dos servidores públicos, de faltar recurso ou de ter que tirar recursos da tributação, portanto foi construído com um previdenciário que agora ele vai sacar. O poder público, o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul não tem um histórico que permita que seja crível uma proposta como essa, de constituir um fundo para na frente devolver uma parcela para a população mais pobre. Mas até lá a população mais pobre terá pago mais caro. Né? Até lá a população mais pobre que enfrenta o drama de viver uma economia de baixo dinamismo como a do Rio Grande do Sul, onde faltam empregos. 2,6 milhões de gaúchos vivem do auxílio emergencial pago pela União de R$600. 2,6 milhões de gaúchos é mais do que o número de gaúchos que tem carteira assinada, tem trabalho formal, 2,4 milhões. Portanto, o que o governador está propondo é tributar mais essas pessoas agora, justamente nos itens da cesta básica, no transporte intermunicipal, no gás de cozinha, na carne, no vinho, na erva mate, o chimarrão do gaúcho. Né? E, paradoxalmente, Taline, me explica se tu souber a explicação para isso. Paradoxalmente, o governador propõe elevar de 7% para 17% a tributação sobre remédios, sobre a cesta básica de medicamentos no meio de uma pandemia. O que pode justificar tributar remédio, elevar em 142% a tributação de remédios no meio de uma crise sanitária? Nada justifica isso. Aumentar, elevar a tributação do IPVA, sob pretexto de que é preciso tributar mais o patrimônio do que o consumo. Aí o patrimônio que ele vai tributar é o carro velho do gaúcho, até 40 anos de fabricação, cobrando 3,5%. Sabe, numa conta de padeiro, 13,5% por ano de IPVA, vezes 40 anos, são 140% do valor do veículo. Veículo que não é patrimônio, veículo de 20, 30, 40 anos, é meio de subsistência, é um bem de consumo e muitas vezes é um meio de subsistência do trabalhador informal. E o que ele quer fazer é tributar veículos de até 40 anos. Ou seja, tirar mais dinheiro
dos gaúchos que já sofrem com uma carga tributária que é maior do que a carga tributária dos nossos vizinhos. E é por isso que as empresas, todo ano, a gente assiste a Nestlé, no ano passado foi embora, a Duratex fechou uma fábrica aqui, foi embora, o Mercado Livre agora foi embora, foi a caminho de Santa Catarina. A gente está perdendo investimentos e empregos a todo ano, e o que o governador quer fazer é tornar permanente aquilo que deveria ser, se propôs a ser lá no passado, temporário. É que me lembra aquela frase emblemática de Milton Friedman: não há nada mais permanente do que uma política pública temporária. Bandeira, não, sobre essa questão do IPVA é curioso, porque nós temos o estado vizinho aqui em Santa Catarina que é bem mais baixo, né? Principalmente se for aumentar agora o IPVA. Então, daqui a pouco, vamos supor, se tem um gaúcho que tem uma propriedade aí, né? Em Santa Catarina, vai registrar o veículo dele lá em Santa Catarina. Até lá pelas tantas, uma empresa aí que tem uma frota de veículos pode se tornar em nível de empreendimento mais, né, também atraente você ir para o estado vizinho. E dentro dessa lógica de taxar o carro antigo, isso até eu admito e confesso que existem em países aí, por exemplo, de primeiro mundo, mas aí dentro de um outro princípio, onde o fundamento seria você melhorar a qualidade do meio ambiente, evitar, diminuir a emissão de gases poluentes dos veículos mais antigos, carros também que podem correr o risco de um acidente pela falta de manutenção aí no trânsito. Mas aí se incentiva o carro novo. Aí, por exemplo, o IPVA do carro 0 km, você estimula. Aí você não cobra o primeiro IPVA de um carro 0 km quando está saindo da concessionária. Por exemplo, isso não está sendo colocado em nenhum momento. Exatamente. Voltou hoje. O preço final de venda de um veículo, a carga de tributos que incide sobre ele varia de 34,35% a 55%. Em muitos veículos que a gente adquire, 55%, portanto, mais da metade do valor já é imposto. E depois a gente continua pagando imposto, vai pagar 140% do valor do veículo de imposto. Isso é um absurdo. Conceitualmente, tributar mais o patrimônio do que o consumo é óbvio que é correto. Agora, nós estamos falando de um país aqui, o Brasil, que já tributa a sociedade brasileira, que já tributa aqui toda a riqueza que é produzida no país, em 35%, 36%, mais de 1/3 da riqueza produzida, ela vira tributo. Quer dizer, o brasileiro paga, durante 4 meses, quase 5 meses, ele trabalha para sustentar o Estado brasileiro. Então, eu estou dizendo isso para falar o seguinte: o que eu sempre defendi, e o que a maioria dos brasileiros esperam de uma reforma tributária, que não seja apenas simplificação, redução da burocracia, melhoria do ambiente de negócio, ela sinalize também uma redução possível da carga tributária no tempo. Carga tributária, ela é resultado do tamanho do Estado brasileiro, ela é resultado desse Estado mastodôntico, gigante, paquidérmico, que não presta bom serviço à população. Então, não faz sentido penalizar ainda mais o mais pobre, cobrando impostos sobre cesta básica de alimentos, sobre cesta básica de medicamentos, sobre o IPVA de carro velho. O que o governo precisa fazer é o que prometeu fazer ao longo dos próximos anos: garantir a redução da despesa, do tamanho do Estado, gradualmente, com reformas mais profundas do que as que já foram feitas, e garantindo um equilíbrio entre receita e despesa, até que a gente possa colher os benefícios, porque eles não acontecem da noite para o dia, não acontecem de um ano para o outro, a gente sabe disso, mas até que a gente possa colher os benefícios dessas reformas, ele vai utilizar os recursos oferidos com a privatização. É por isso que ele deveria ter acelerado a privatização da CE, da Sulgás, da CRM. Eu defendi, inclusive, a privatização do Banrisul. Bom, ele ganhou a eleição dizendo que não ia privatizar porque considerava estratégico. Ok, pois bem, privatize as outras. Sabe, Aline, ninguém falou ainda, mas deixo aqui uma provocação para nas próximas entrevistas, nas próximas oportunidades, vocês poderem questionar o governo. A receita de CMS de agosto, que acabou agora, findou há poucos dias, ela ficou 150, um pouco mais de 100 milhões, quase 150 milhões, acima da arrecadação de agosto de 2019. E, além disso, o governo recebeu 550 milhões da União, daquele auxílio, daquele pacote de 130 bi, que foi aprovado no Congresso Nacional, para distribuir entre estados e municípios 60 bi. Apenas 10, muito curioso, né? Apenas 10 bi para ações sanitárias de combate à pandemia. 60 bi para estados e municípios para compensar a queda de receita decorrente das medidas que os próprios governadores tomaram. 550 milhões o governador recebeu nesse mês. No mês passado, a receita foi igualzinha à receita de julho, no mês anterior a agosto, igualzinha de julho do ano anterior. E o governo recebeu mais 550 milhões. Só nesses 2 meses, o governo teve
mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, além da receita de ICMS prevista. Mais de 1 bilhão. Portanto, metade da queda que ele está dizendo que vai colapsar o serviço público caso essa proposta não seja aprovada ou caso a prorrogação não aconteça novamente. O que é uma chantagem, é uma falácia, e eu acho que de uma deslealdade muito grande do governador propor esse tipo de discussão, esse tipo de pressão sobre o parlamento ou sobre a sociedade. O governo, a arrecadação do ICMS está se mantendo no mesmo patamar ou até acima, como foi o caso de agosto, obviamente muito por conta do efeito desse auxílio emergencial que é pago a 2.600.000 gaúchos, portanto 1,5 bilhão, que representa isso mensalmente, injetado na economia, mas o fato é que ela está acima. O fato é que as contas do governo estão sofrendo menos que as contas das empresas e que os gaúchos que estão perdendo seus empregos e a sua renda. Não é justificável, não é justo tributar ainda mais os gaúchos, transformar em permanente algo que deveria ser temporário, apenas para garantir tempo suficiente para arrumar as contas do Estado. Então o governador precisa lembrar daquilo que ele falou durante a campanha e seria importante que quem promove os debates, os veículos de comunicação também o lembrassem das suas frases durante a campanha, das suas promessas, porque ele se elegeu com base nisso. Portanto, o que ele está fazendo agora ao propor o aumento de impostos de outros produtos é, na minha opinião, um estelionato eleitoral. Agora, Matheus Bandeira, tu mencionaste a questão de necessidade de ação do governo do estado, não apenas na parte da arrecadação, mas também do outro lado da balança. Isso significa fazer o dever de casa em relação aos gastos da máquina pública. Esse discurso também é compartilhado por outras entidades, como, por exemplo, a Farsul. E o governo fez até agora, o Voltaire já mencionou, né, a reforma da Previdência, faltou a reforma dos militares, que não houve ambiente político para avançar nesse sentido, pelo menos por enquanto, a reforma administrativa, e começou a encaminhar, como tu mencionaste, a questão das privatizações. Há uma expectativa de que a privatização da CE se concretize ainda nesse ano, mais tardar primeiro trimestre de 2021. O que mais, Matheus, poderia ser feito no âmbito da máquina pública estadual para redução de custo? Olha, tem muita gordura ainda para ser tirada da máquina pública. O importante é reconhecer que isso não será feito da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Não vai ser feito de maneira drástica. Mas tem questões que são simbólicas. Por exemplo, no governo anterior nós tínhamos 17 secretarias. Esse governo, ao invés de reduzir ainda mais a máquina pública, ele aumentou para 24 ou 25 secretarias. Isso é um sinal de que está faltando ou que está sobrando recurso na máquina pública. É um sinal contraditório ampliar a máquina pública, ampliar o número de secretarias. Certamente tem espaço, mas o que o governo precisa fazer, e falaste nas privatizações dessas 3 empresas para as quais ele já tem autorização legislativa. E aquela iniciativa que iniciou com o governo Sartori de extinção de fundações e órgãos que não fazem mais sentido, de estatais, por exemplo, que geram prejuízos sistematicamente há décadas, como a FESA, por exemplo, Companhia Estadual de Silos e Armazéns, que todo ano gera prejuízo. Extinção de órgãos como esse também promove a redução do despende público, da despesa pública. Então, assim, o governador precisa mergulhar nessa agenda, fazer o que ele disse que o governador anterior não tinha feito, tirar a bunda da cadeira e mergulhar, porque não é possível a PEC dos duodécimos, para compartilhar a conta, a PEC dos duodécimos de uma forma mais efetiva com os demais poderes, vinculando o repasse dos duodécimos à receita real e não à receita estimada, seria também uma alternativa? Com certeza, né? Eu lembro que em 2018 eu levantei esse tema, inclusive eu publiquei artigo no jornal o Globo, no Rio de Janeiro, publiquei vídeo sobre esse tema, que era uma grande injustiça, o que ainda acontece, o fato de que nós vivemos um drama aqui, que é a responsabilidade dos próprios gaúchos, porque todos os representantes na Assembleia e no Poder Executivo, nas últimas décadas, foram escolhas dos gaúchos. Então, o que aconteceu aos olhos de todos nós e com as escolhas políticas que os gaúchos fizeram. Mas o que aconteceu é que, ao longo do tempo, essa crise foi se aprofundando, mas, do ponto de vista do serviço público, só quem sofreu o drama de trabalhar para o Estado falido foram os servidores do Poder Executivo. E os servidores dos demais poderes ficaram imunes a essa crise, porque sempre mantiveram este conceito de
independência, de autonomia orçamentária e financeira para elaborar sua proposta, encaminhar a proposta no tamanho que eles sempre querem, nos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a Constituição estabelece, sempre usando o teto como piso, né, e sempre aprovadas pelo Parlamento. Então, o tamanho desse orçamento sempre foi aprovado pelo Parlamento. Existia um dispositivo na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, se não me engano, o artigo 9º, inciso 2, faz muito tempo que eu não mexo com esse tema, mas ainda lembrando aqui do meu tempo de Secretaria de Fazenda, eu fui servidor de carreira da Fazenda, existia um dispositivo que dizia o seguinte: a arrecadação ela é estimada no orçamento e a despesa é fixada como limite. O orçamento é liberado no início de cada bimestre e ao final de cada bimestre existem um chamado decreto de programação orçamentária que o poder público é obrigado a fazer, publicar, através da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, mostrando o efetivo ingresso da receita, que às vezes é menor do que aquilo que se previu, e a despesa, e ajustando o tamanho da despesa para frente, contingenciando a despesa. Não é? E esse dispositivo da LRF diz, está suspenso por uma decisão do STF, por uma ação provocada por uma associação, se não me engano, de magistrados. Diz o seguinte: toda vez que há frustração de receita, os orçamentos dos poderes devem ser ajustados por ato próprio. E se não houver o ato próprio dos poderes, deve ser ajustado pelo Poder Executivo. Nós tentamos fazer isso na época do governo da Ieda. Tentamos ajustar o orçamento do 10º, portanto, dos demais poderes, e sofremos uma ação de inconstitucionalidade que foi impetrada no STF e que suspendeu os efeitos desse artigo. Portanto, o governo pode tratar deste tema aqui. Existe, se não me engano, a proposição de uma PEC do 10º que já está colhendo assinaturas na Assembleia, tem 19 assinaturas, se não me engano. Está na Comissão de Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Pepe Vargas é o relator. É muito injusto que o orçamento seja aprovado, né? A receita quase sempre é superestimada, e aí ela não acontece. O Poder Executivo fica com a obrigação de ajustar o seu orçamento, falta recurso, faz 4 anos que os servidores do Poder Executivo recebem com atraso, mas os servidores dos demais poderes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e dos órgãos que também têm autonomia, não são poderes, o Ministério Público, a Defensoria, eles estão imunes e recebem integralmente o seu 10º e recebem integralmente os seus auxílios, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, os seus penduricades, e recebem integralmente o seu salário durante 4 anos. Por que um deputado recebe antes de um brigadiano que está na rua para nos defender? Por que um juiz ou um promotor recebe antes do professor que está em sala de aula, agora não está por conta da pandemia, mas que está lá trabalhando dando duro e tem os menores salários do Poder Executivo? Por que estes privilegiados servidores de outros poderes, juízes, promotores, deputados, defensores, por que eles têm precedência sobre o profissional da saúde, sobre o profissional da segurança pública, sobre o profissional da educação? Por que eles recebem em dia enquanto os outros recebem com atraso? Todos não compartilham desse drama de viver de trabalhar para um Estado falido. Porque se todos fossem parte desse drama, todos seriam parte da solução, seria didático para todos, né? E todos estariam imbuídos de encontrar uma solução para o desequilíbrio fiscal que nós vivemos. Nós estamos aí na reta final aqui da nossa entrevista com o senhor, e a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o governador Eduardo Leite, né, ele agora conta com 24 secretarias, o senhor mencionou, havia 17 na época do governador Sartori, não tem essa pauta aí de extinção de fundações e de outros órgãos aí públicos que dão prejuízo, e nós sabemos que cargos e essa montagem do primeiro escalão, ela é sobretudo aí para se sustentar uma base no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa. Mesmo que Eduardo Leite tenha tido esse comportamento na campanha, atacando o José Ivo Sartori, o senhor já mencionou aqui os termos, ele é tido como um diplomata, até mesmo dialogou na época da transição com partidos como o PCdoB, que nem estariam mais na próxima legislatura. Ele é tido como um diplomata. Eu vou lhe confessar uma coisa, me surpreende a fragilidade dessa pauta entre a base do governador, e ele sabe disso. Até a Federação, se eu não me engano, fez uma pesquisa que demonstrou uma contrariedade quase unânime, né, no Parlamento Gaúcho. Eu estava imaginando, e até deputados da bancada do Novo, que foi seu partido, que o governador iria patrolar, mas parece que isso não vai acontecer. Pois é, diante de tanta manifestação de contrariedade e de sensibilidade ao momento que a gente vive, o que se espera dele é humildade, né, para reconhecer que essa proposta não tem nenhuma
chance de ser aprovada, se não de outra forma com a chantagem ou com a pressão, mas ela não é oportuna nesse momento. Então eu espero, e acho que todos esperam, que ele tenha humildade e faça o gesto de retirar a proposta, ou retirar o regime de urgência e seguir debatendo, seguir promovendo o debate, mas permitir que a sociedade, de uma forma geral, saiba o que está acontecendo, saiba o que ele está propondo, saiba o tamanho da conta que vai pagar. Né? Não sei, eu espero que ele tenha essa humildade, mas, como já dizia o Barão de Tararé, né? De onde menos se espera, daí é que não sai nada. Eu espero que a gente esteja errado. Né? Tá, ok. Vocês estão fazendo um trabalho aí espetacular, outros veículos de imprensa também, né? Alguns não, alguns têm comprado a fake news do governo, chamando de reforma, a reforma vai reduzir o imposto de 18 para 17, né? E é uma pena, né? Lembrando também uma grande frase emblemática aí do Milor Fernandes, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Tem alguns órgãos de imprensa aí que são armazéns de secos e molhados em relação à proposta do governo. O Brizola tinha outras frases também. O Brizola era um grande prazer, né? Muito obrigado, Matheus Bandeira, pela entrevista. Taline, por gentileza, também agradeço ao nosso convidado, ele que normalmente até participa aqui do Esfera Pública, né, Taline? Exatamente. Muito participou, sim. Muito obrigada, Matheus Bandeira, pela participação mais uma vez. E uma boa tarde, um bom trabalho para ti. Obrigado, Taline, obrigado, Voltaire, obrigado pela participação, pelo convite. Estou sempre à disposição, é sempre para mim um prazer voltar ao Esfera Pública. Boa tarde a todos.